O acidente na refinaria Tesouro, em Anacortes. Nosso objetivo é, além de lhes relatar como esse acidente aconteceu, fazer alguns questionamentos, como, por exemplo, como ele poderia ter sido evitado? 3, 2, 1, 0. 2 de abril de 2010, refinaria Tesouro em Anacortes, Washington. Um trocador de calor de aproximadamente 40 anos causou uma explosão e se incendiou, matando 7 trabalhadores. O maior número de mortes em uma refinaria dos Estados Unidos desde 2005. O Chemical Safety Board começou uma investigação e determinou que o trocador de calor falhou catastroficamente devido a danos a longo prazo conhecido como ataque por hidrogênio em alta temperatura. O que é esse fenômeno? É um mecanismo de corrosão que promove a perda da resistência e ductibilidade do aço por meio de reação em alta temperatura, que resulta na descarbonatação, diminuindo a dureza superficial e facilitando com isso a ocorrência de trincamentos. A explosão ocorreu em uma unidade que estava em um perigoso processo de retornar à operação com calor e pressão crescentes, disse o porta-voz da Tesouro Crop, Greg Wright. Como em todas as catástrofes, é necessário analisar a situação e verificar os fatores que agravaram o acidente. E estamos aqui para apontar algumas questões. Primeiramente, iremos falar sobre as falhas de gestão e de segurança. A Shell Oil, antiga proprietária da refinaria Tesouro, realizavam periodicamente relatórios sobre mecanismos de danos e seus riscos à segurança de processo. No entanto, não identificaram o HTHA como risco aos permutadores de calor B e E. Esta conclusão encontrada nos relatórios eram falhas, pois baseavam-se principalmente de dados operacionais de projeto, ao invés de dados operacionais em condições reais. Essa prática colaborou para a entrada de dados incorretos no gráfico das curvas de Nelson, que é um documento usado para prever a ocorrência de HTHA. Procedimentos da refinaria da Tesouro Anacortes não proibia ou limitava o uso de pessoal adicional durante a inicialização, que é a partida dos trocadores da NHT, apesar de ser perigosa e não rotineira. O procedimento correto de inicialização especificava o uso de apenas um operador externo para realizar as operações. No entanto, no dia do acidente, um supervisor solicitou mais 6 operadores para ajudar com a inicialização dos trocadores. No meio da tarde de 1º de abril, a limpeza estava completa e os operadores começaram a ativar os trocadores de calor. O procedimento requer um operador interno monitorando as salas de controle e um operador externo fechando e abrindo as válvulas manuais. Mas os trocadores de calor tinham um histórico de ocasionarem vazamentos durante a inicialização, algo que os funcionários da refinaria julgavam normal. Operadores adicionais de unidades próximas foram chamados para ajudar na inicialização, incluindo o reparo de possíveis vazamentos. Às 22h30, 6 trabalhadores e outras unidades da refinaria se juntaram ao operador externo. Os 7 trabalhadores estavam localizados em volta dos trocadores de calor, onde o processo de inicialização continuava após a meia-noite. Mas desconhecidos pelos trabalhadores, os cascos de aço dos trocadores do meio e de ambas as baterias haviam sido severamente enfraquecidos devido a grandes fissuras causadas pelo ataque de hidrogênio de alta temperatura. Os trocadores de calor da NHT frequentemente vazavam hidrocarbonetos inflamáveis durante a inicialização e, por vezes, resultavam em incêndio. A gestão da Tesouro foi complacente com esses vazamentos e nem sempre investigava a causa. A Tesouro tomou algumas ações para evitar os vazamentos, mas sem sucesso. Assim, foi decidido usar operadores adicionais durante a inicialização do trocador de calor, para responder aos possíveis vazamentos de hidrocarbonetos ou incêndios.
Essa prática contribuiu para a presença de 6 trabalhadores adicionais na unidade durante o acidente de abril de 2010. Por causa da longa história da refinaria de vazamentos frequentes e ocasionais incêndios durante essa atividade de inicialização, o serviço deveria ser classificado como perigoso e não ser tratado como rotineiro, tal como era considerado pela administração da refinaria, passando assim à cultura de insegurança. Apontaremos também as falhas de projeto e de inspeção. A ruptura do permutador de calor E, fabricada em aço carbono, foi severamente enfraquecido por um mecanismo conhecido como HTHA. Apesar do trocador de calor B não falhar naquele momento, este também foi igualmente prejudicado. O mecanismo HTHA pode atuar em áreas de alta tensão no aço carbono, como em solda não tratados termicamente. As soldas dos trocadores B e E de aço carbono não foram tratadas termicamente. Em ambos os trocadores de calor centrais, as fissuras cresceram e se conectaram formando grandes fissuras internas. Uma das trincas tinha 1.200 milímetros de comprimento e se estendeu por mais de 1/3 da parede do casco, que tinha 1 de espessura. Pouco após a meia-noite, a temperatura dos fluidos saindo dos tubos dentro dos trocadores de calor aumentou a 235 graus Celsius somente em 3 minutos. Um aumento de temperatura que era típico observado em inicializações anteriores, mas o trocador de calor do meio estava tão severamente enfraquecido pelo hidrogênio que não iria aguentar o estresse causado pelo aumento da temperatura. Às meia-noite e 35 minutos, trabalhadores em uma unidade de processamento próxima ouviram um chiado de vapor vazando, quando o trocador de calor rachou em seu ponto mais frágil. Segundos depois, o trocador se rompeu violentamente. Hidrogênio e vapor de nafta quente rapidamente se expandiram, incendiando-se espontaneamente ao entrar em contato com o ar, resultando em um grande incêndio que consumiu a estrutura dos trocadores de calor. É muito difícil de detectar o HTHA através da inspeção de equipamentos. A identificação bem-sucedida é altamente dependente das técnicas específicas empregadas e a habilidade do inspetor, e há poucos inspetores que têm essa experiência. Portanto, a inspeção não é suficientemente confiável para garantir a integridade física e impedir danos do equipamento. O mecanismo pode ser detectado pela microscopia, pois muitas vezes está presente somente em pequenas áreas localizadas do equipamento. Portanto, é preferível também o uso de materiais que não são suscetíveis a danos ao HTHA. É essencial que investimentos em materiais apropriados para receber altas pressões e temperaturas sejam efetivados, mas, acima de tudo, fiscalizados em caso de necessidade de troca. Além disso, os engenheiros responsáveis pela administração empresarial em relação à contratação de pessoal não especializado devem ser severamente punidos. Portanto, é importante destacar a necessidade de um engenheiro qualificado e ético, a fim de preservar o bem-estar da sociedade e evitar desperdícios de capital público.